a Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse é um texto, naturalmente, muito conhecido de todos nós. Mas eu queria ressaltar algumas coisas que essa tarde vieram ao meu coração e que eu quero compartilhar com você como palavra de Deus para nós. Primeiro eu queria contextualizar você e te lembrar que Bartimeu, o cego, ele era alguém que vivia em Jericó. E Jericó é a mesma cidade que foi a primeira conquistada pelos judeus depois do Êxodo, depois de serem libertados e serem encaminhados, direcionados por Josué, já depois de Moisés. E aí eu fiquei pensando, como que esse moço devia sofrer, porque além de ser cego, além de estar renegado ou relegado à mendicância, à marginalidade, ele vivia e convivia com o fato de que morava, talvez até, quem sabe, havia nascido ali, numa cidade que tinha um passado glorioso, numa cidade que tinha a fama e a reputação de que grandes coisas Deus havia feito ali. E aí, me parece que essa dualidade, me parece que essa contradição, provavelmente feria e entristecia e frustrava ainda mais o coração de um homem que estava, como eu disse, marginalizado pela sociedade por conta da sua deficiência visual. E eu fiquei pensando nessa tarde, quantos de nós, para iniciar esse momento da mensagem, antes de eu falar 4 pontos que eu quero compartilhar com você, mas eu fiquei pensando quantos de nós não convivemos com dualidades parecidas, com paralelos desse nível. Ou seja, pastor, o que você quer dizer? Talvez quando você olha para você, você é obrigado a conviver com pessoas, ou em lugares, ou quem sabe em empresas, ou quem sabe em famílias, ou quem sabe em qualquer outra situação social, onde a reputação, onde a fama, onde o sucesso de alguma forma já foi latente, e hoje você carrega a marca que Bartimeu carregava, que é a marca da miséria. E eu não estou falando só de dinheiro, de forma alguma. Bartimeu, Bar é filho, Timeu significa miséria. Ele então tem como um rótulo, algo impregnado nele, ser filho da miséria. Num lugar que tinha um passado onde Deus já havia manifestado o seu poder, entregue inclusive toda aquela cidade naquele tempo aos seus filhos, aos judeus, através daquela famosa passagem da queda das muralhas de Jericó. E eu fiquei pensando sobre isso um pouco agora à tarde. De quantas pessoas, tem pessoas na família bem-sucedidas e que quando olham para si, nada dá certo. De quantos de nós estamos, de alguma forma, plantados em lugares que quando se olha o passado, quando se olha para trás, o que se enxerga é sucesso, é manifestação de Deus, é de alguma forma milagres, é de alguma forma um agir de Deus que fez com que aquele lugar se tornasse poderoso, ou aquelas pessoas se tornassem influentes, ou aquela gente se tornasse de alguma maneira rica, seja ela de qual forma for.
Mas aí você olha para você, eu olho para mim e o que é que eu vejo? Eu vejo um ser, olhando para mim, miserável. Alguém que nem nome tem. Porque Bartimeu não é nome. É uma identificação, um rótulo provavelmente de cunho social. É um apelido. É uma marca que ele carregava. Não era o nome dele. E alguns de nós às vezes somos conhecidos pelo passado. Alguns de nós somos conhecidos pelos erros que cometemos. Alguns de nós carregamos rótulos que as pessoas põem em nós por não darem crédito à nossa mudança, não acreditam na gente. E aí a gente carrega aquilo, convivendo muitas vezes em meio a pessoas, como eu disse, que têm até um passado de glória. E aí isso fica mais latente, dói mais. Porque você pensa, Senhor, mas por que comigo tem que ser tudo desse jeito, mais difícil? Tanta gente consegue tudo, e o tudo é o tudo, de uma maneira tão mais fácil, mas para mim o caminho é sempre mais doloroso. Para mim o caminho é sempre mais difícil. Para mim as coisas são sempre mais complicadas. Eu estou sempre tendo que conviver com alguém me apontando o dedo, com alguém me criticando, com alguém me julgando, com alguém me rotulando. Complicado, querido. E eu penso que, se Deus trouxe essa palavra e está trazendo para o nosso coração aqui nessa noite, é porque existem alguns Bartimeus aqui. Agora a pergunta que não quer calar é: pastor, tem jeito de mudar isso? Pergunta para quem está perto de vocês: será que tem jeito de mudar esse negócio ou não? Olhando a própria história, Timóteo, de Bartimeu, eu percebo 4 lições simples, talvez até óbvias essa noite. Mas que se você e eu compreendermos, não com a mente, mas com o coração nessa noite, e estivermos dispostos de fato a iniciarmos ou reiniciarmos de uma outra maneira a nossa caminhada, a nossa jornada, eu creio firmemente que a sua história pode mudar. Ouvi um amém pelo menos? Não. Não se trata de mágica, não se trata de utilizar o evangelho como algo superficial, não. Se trata de algumas questões, Henrique, absolutamente humanas, no que diz respeito ao meu entendimento sobre a própria vida. Alguns de nós estamos aqui vivendo como Bartimeus, cegos e à margem do todo. Sabe por quê? Porque não aprendemos a desfrutar, a encarar, a viver, a experimentar as oportunidades que Deus dá. Alguns de nós estamos aqui que, se eu sentasse com você nessa noite para conversar sobre isso, você talvez tivesse um caminhão de coisas para me contar, de que você se arrepende de não ter feito, de não ter tentado um pouco mais, de não ter ido mais além um pouquinho, de não ter discernido de maneira correta a oportunidade que estava diante de você. A maior frustração não é tentar e não conseguir, é não tentar e não saber exatamente o que podia ter acontecido. Isso sim frustra. É você ter aquela sombra que deita com você todo dia e levanta com você todo dia, atormentando e te levando a sempre imaginar como é que teria sido. E se eu tivesse acreditado naquela palavra? E se eu tivesse entrado pela porta que se abriu? E se eu tivesse discernido o tempo? E se eu tivesse percebido que era comigo? E se eu tivesse tido mais coragem? E se eu tivesse obedecido mais? E se eu tivesse amado melhor? E se eu tivesse permitido Deus me transformar como Ele gostaria desde sempre? Provavelmente, querido, algumas das nossas histórias mais tristes não teriam sido escritas nas páginas da nossa vida. Tem algum amém aí? Não. Sobrando aí, de repente, um amém no bolso, um negócio desse? Não. Olhando para a história de Bartimeu, eu queria falar 4 coisas. Primeira delas, a gente precisa aprender a discernir as oportunidades. O texto diz claramente para nós que Bartimeu era cego.
E aí Jesus está passando por Jericó. Na verdade, ele está, segundo o Evangelho de Marcos, saindo de Jericó. Deixa eu contar um negócio para você. Oportunidade passa, hein, querido? Jesus estava saindo de Jericó. Alguns de nós ficamos postergando as coisas. Vou tomar decisão, pastor. Não, eu vou fazer. Não, eu vou mudar. Não, eu vou. Não, eu não fui. E Jesus saiu de Jericó. O texto diz que quando ele estava saindo de Jericó tinha uma multidão. Então o barulho, o som, ainda que o homem fosse cego, não era surdo. Ele ouve. E quando ele ouve, ele pergunta: o que está acontecendo? Quem é que está passando aí? O que está havendo? E as pessoas respondem, naturalmente, é Jesus. E quando ele tem a informação de que é Jesus que está passando, e é isso que eu queria que você compreendesse nessa noite, o que Deus quer falar conosco. Ele discerniu que a oportunidade da sua vida estava a alguns metros dele. A oportunidade de ser transformado, a oportunidade de vivenciar um milagre, a oportunidade de sair de uma escuridão completa, cegueira, para voltar a ver. Sabe o que eu penso, querido, quando eu olho para alguns de nós aqui? Que alguns de nós não conseguimos ainda discernir as oportunidades claramente. Deus fala, mas parece que Ele tem que falar 1000 vezes algumas coisas com a gente. A gente fica postergando, empurrando com a barriga, deixando para amanhã. E a gente não consegue discernir que a oportunidade pode estar passando por nós e pode sair de diante dos nossos olhos, sim. Eu não estou dizendo com isso que você não vai ter uma outra, mas pode ser que não tenha. A grande questão é quando a gente consegue discernir o que está diante dos nossos olhos hoje, agora, no momento, no dia chamado hoje, que é o único que você e eu temos. Você quer uma família melhor? Quer ou não? E se eu te disser que a oportunidade é hoje? Pastor, minha família nem está aqui. Está sim. Você está aqui. Sua família está aqui. Bartimeu não teve dúvida de que a presença de Jesus naquele lugar era a única chance da vida dele. Sabe o que eu acho que falta para alguns de nós? De todo o coração, querido, eu penso isso. O senso de urgência na vida. De todo o coração eu penso isso. A gente teve, né, Daniel? A gente teve ontem, Volta Redonda, e o bispo falava uma coisa lá, que tudo que ele fala com um senso de urgência que parece que vai acontecer aquela hora. Eu levei o Daniel comigo, uma reunião de pastores, ele foi comigo. E o bispo fala de uma maneira que parece que vai acontecer 10 minutos depois que ele terminar de falar. E aquilo gera em nós, Luana, um sentimento de que eu preciso sair dali gritando aos 4 cantos desse mundo de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque esse negócio vai acabar hoje à tarde. Ele contamina a gente com esse senso de urgência. Porque a gente é muito apático. Quantos aqui reconhecem que há coisas na sua vida que precisam mudar urgentemente? Levanta. Mantenha sua mão levantada só para não te constranger. Olha quantas pessoas levantaram a mão. Dá uma olhada para o seu lado, é rapidinho. Agora, quantas pessoas reconhecem aqui que esse negócio que precisa mudar urgentemente na sua vida já tem alguns anos que precisa urgentemente mudar? Levanta a mão de novo. O que te faltou? Oportunidade? Não. Te faltou experimentar a oportunidade, encarar a oportunidade, abraçar a oportunidade, viver a oportunidade, tomar para si a oportunidade, entender que aquela oportunidade era a última. O problema é que a gente sempre trabalha com o amanhã. Sempre. E aí eu tenho que te citar, te lembrei aqui agora, de quando Jesus conta uma parábola dizendo de um homem rico, que ajuntou nos celeiros.
e disse: ah, agora minha alma vai comer, beber e folgar, agora é férias. E Jesus conta na parábola que Deus diz assim: louco, hoje. Repete comigo, hoje. Fala para quem está perto de você, é hoje. Não é amanhã não, fala para ele, fala para outra, ó, não é amanhã não, é hoje. Não é amanhã não, é hoje. Hoje, disse Jesus, te pedirão a tua alma. E o que tens, para quem será? A gente precisa acabar com esse negócio de amanhã, querido. Vamos ser uma igreja, segura aí, agora eu vou falar um negócio forte aqui. Nós vamos ser uma igreja de 400 pessoas amanhã. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu ainda o negócio. Ficou bom, não ficou ruim não, tá? Ficou bom. Mas nós vamos ser uma igreja de 400 pessoas hoje. Foi mais fraco. Você pensou assim, não, amanhã eu tenho um tempo maior de convidar alguém, discipular alguém e tal. É hoje. Porque se você decidir esse negócio comigo hoje, ninguém pode parar a gente. Se você decidir ser discípulo de verdade, ninguém pode parar você. Se você decidir que a sua família vai ser abençoada, ninguém pode parar você. É hoje! É hoje! Hoje eu estou penteca. Hoje não é presbiteriano não. Hoje é só do lado do vivo. Presbiteriana viva, eu estou só no lado da viva hoje. Mas é hoje. Porque não dá, querido, a gente tem que se mexer. Fala para quem está perto de você, se mexe, irmão. Mas faz com todo amor. Agora, assim, com todo respeito, todo carinho. Marcela, pode fazer, né? Ela é visitante, mas ela deixa. Dá uma cutucadinha no ombrinho dela, dá uma mexidinha. Ela fala, se mexe, gente. Pelo amor de Deus, se mexe. É hoje, Tati, não é amanhã não, é hoje. A oportunidade está passando diante de você. Se você der crédito à palavra dele hoje, as mudanças, as transformações, a libertação, a cura, a prosperidade, tudo é hoje, começa agora. O problema é que a gente quer ficar pronto para receber o que Deus tem. Você não entendeu, não é ficar pronto. Ninguém vai estar pronto nunca. É decisão de todo dia caminhar um pouquinho mais. Segunda coisa, que olhando para Bartimeu, eu preciso compartilhar com você. Que eu vejo claramente que você precisa discernir isso. É hoje ou não é hoje? É hoje? A sua oportunidade está aqui hoje ou não? Deixa eu ver. A minha está aqui hoje, querido, pelo que eu estou ouvindo. Mas oportunidade tem preço. Tem? Tem. Jesus está passando, ele começa. Jonathan. Filho de Davi, ele sabia quem era Jesus, ele não estava gritando de bobeira não, querido. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que aquele era o Messias. Ele está chamando Jesus de uma outra forma. Mas o melhor de tudo não é isso. É que começam, enquanto ele grita, começam a repreendê-lo, como nós lemos, para que ele se calasse. A oportunidade da vida dele está diante dele, mas tem um monte de gente como obstáculo. Tem um monte de gente gritando ao contrário, dizendo não vai dar certo. Ele não vai te ouvir. Ele não vai parar o que está fazendo para te atender. Ele não vai interromper a agenda dele por sua causa. Você é um cego, marginal. Você é um cego, alguém que não tem nem nome. Não vai parar por sua causa. O problema, querido, é que quando você entende que a oportunidade está diante de você, você está disposto a chegar até ela. Ou não, faço o que for preciso para crescer. Para chegar até Jesus e entender melhor Ele. Enquanto gritavam com Ele para que Ele se calasse, o texto diz que Ele então gritava mais alto. Sabe, alguns de nós discernimos a oportunidade até. Mas no primeiro grito contrário, a gente murcha. Não é comigo não. Desculpa, tá? Você pede até desculpa. Desculpa de eu estar falando muito alto. Desculpa. Levanta a cabeça aí, querido. Deixa eu contar um negócio bonito para você. Jesus interrompe a agenda dele por sua causa. Interrompe. Ele te ouve. Ele para. Mas eu fico pensando se aquele moço, quando ele chama pela primeira vez, talvez Jesus nem tivesse ouvido
Não porque não queria ouvi-lo. Talvez a insistência fosse necessária, porque havia uma multidão em torno de Jesus. Tinha muita gente, tinha muito barulho, tinha muita gente falando, tinha muita gente com demanda, tinha muita gente pedindo, muita gente provavelmente tentando tocar em Jesus, querendo que ele parasse para dar atenção. Se aquele moço para na primeira vez que chama, se ele se rende à orientação daqueles que disseram, olha, não clama não, não grita não. E se ele tivesse parado, talvez a falta de insistência dele, por uma questão absolutamente natural naquele momento, naquele contexto, impedissem que Jesus o ouvisse. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, Jesus não era Superman, não. Superman é negócio de filme, tá? Que tinha ouvido biônico, sem negócio. Ele era homem, se esvaziou da sua glória, se fez homem como você e eu. Ouviu tanto quanto você e eu ouvimos. Ele grita para chamar atenção. Estou dizendo que você tem que gritar aqui nessa noite? Não. Mas estou dizendo que você precisa insistir. Alguns de nós discernimos oportunidade, mas não insistimos em nada. A gente não se propõe de verdade a fazer nada. A gente não está disposto a correr risco nenhum. A gente não quer andar segunda milha nunca. A gente não está disposto a largar a capa em lugar nenhum. A gente não está disposto a pagar preço por nós mesmos, em forma alguma. Eu não consigo entender onde você quer chegar. Você quer que alguém te carregue no colo? Isso não vai acontecer. Não vai. Quer crescer? Precisa estudar. Quantos aqui querem aprender mais do Evangelho? Tadel, terça-feira à noite é cansativo, né, Jonathan? Que benção que alguém falou não. Aleluia. Foi quem que disse não, para eu te olhar bem. Amém, Cecília. Sabia, só podia ser a Cecília. Estou te esperando terça-feira. O que eu quero dizer, querido? A Luana disse uma frase que eu estou usando agora como via de regra. Fazer uma tatuagem da frase. Se der para fazer o fácil, a gente faz o fácil. Se não der, faz o difícil. Simples assim. Quer aprender mais? Precisa estudar, precisa ler, precisa estar no Tadel, precisa se envolver com célula, quer crescer, quer entender melhor o reino, quer fazer... porque lá, assim, eu queria fazer parte, mas não conheço ninguém. Para conhecer alguém tem que se abrir, tem que querer conhecer, tem que falar com as pessoas, tem que deixar as pessoas se aproximar. Isso custa, para alguns, muito. Para alguns é como se Jesus estivesse pedindo, e está, tudo. Esse talvez seja o grito que você precisa dar. Essa talvez seja a insistência que o próprio Jesus espera de você. Porque se você, por exemplo, é tímido, eu estou usando isso só como um exemplo superficial para você entender. Se você no natural é tímido, a sua timidez vai gritar contra você assim, não clama não, não grita não vai dar certo esse negócio não, para com isso. Isso aí não é para você não, isso é para o pastor que é desinibido. Você acha que eu sou desinibido? Quem acha que eu sou desinibido, levanta a mão. Não, sério, não é pegadinha do malandro não, você não acha não? Quem acha que eu sou tímido, levanta a mão. Ninguém acha que eu sou tímido. Então, ninguém acha que eu sou desinibido, nem sou tímido. Eu sou o quê? Eu não sou nada. Me ajuda aí, querido. Quem acha que eu sou tímido? Levanta a mão. Ninguém. Quem acha que eu sou desinibido? Eu sou tímido. Já fui. Sabe por quê? Tem que lutar contra si mesmo. Falar em público é fácil? Não é não. Não é não. Mas Deus me chamou para isso. Aí quanto mais a minha natureza dizia assim para mim, com você não vai dar certo não, com você não vai dar certo, mas eu clamava, eu falava, comigo vai dar certo sim, comigo vai dar certo sim, porque me chamou, vai me capacitar. Teve uns 3 améns aí, mas é isso aí mesmo. Terceira coisa, discernir a oportunidade, entender que tem um preço a oportunidade se você de fato quiser. Mas tem uma terceira coisa que eu acho fundamental. Sabe por que alguns de nós simplesmente vivemos nessa escuridão? Porque a gente não tem clareza. Jesus chega para o cego, chama o cego vai até ele. Não sei como que ele foi até Jesus. Cambaleando, tateando, pedindo ajuda. Eu sei que ele chegou. Tinha uma multidão, não tinha? Não sei se Jesus pediu para abre caminho, deixa o cego chegar. Eu não sei o que aconteceu. A única coisa que eu sei é que um cego que estava sentado à beira do caminho consegue gritar, parar Jesus e a sua comitiva, faz com que Jesus chame ele e ele caminha do ponto de onde ele estava até onde Jesus estava. Como eu não sei, mas ele chega.
Agora tem uma coisa que para mim é fundamental nesse texto. Jesus pergunta assim: o que você quer que eu te faça? Querido, de todo o coração, sabe o que Jesus está perguntando? O que você precisa? Parece ironia, não parece? Mas se eu perguntar para alguns de nós aqui, a gente não tem resposta. Se Jesus, através de mim, de maneira clara, objetiva, falar para você, o que você precisa dele? Alguns aqui vão gaguejar, vão pedir para orar, vão me chamar amanhã no WhatsApp para me dar a resposta, porque não sabe, não tem clareza. Se você não tem clareza sobre qual é a sua principal, real necessidade, você não vai alcançar nada. A pessoa, o cego chega diante de Jesus e Jesus fala: o que você quer? Ele diz: eu quero uma roupa nova. Podia falar, não podia? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quantos aqui tem luta consigo mesmo por causa... Eu não estou olhando para ninguém, estou olhando para ninguém, eu estou olhando para a água, que benção. Quantos aqui tem problema consigo mesmo por causa do temperamento? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu estou olhando para a água. O que você precisa de Jesus? Você precisa que Ele te ajude a se dominar. Quantos aqui não conseguem ter paz, mas nem que a vaca tussa? Pode estar tudo certo, mas tem sempre um frizinho na barriga. Não tem gente assim? Rapaz, tem. Tem gente que você pode resolver os problemas da vida dela inteiro, mas ela está sempre com um negocinho. Vai acontecer alguma coisa ruim. Vai, estou sentindo. Vai. Não, vai dar zebra. Vai. Não vou na rua hoje não, porque o caminhão vai me atropelar. Eu não sei o que está... Estou sentindo. Está sentindo não, Hugo? Estou sentindo. Tem gente assim, não tem? Sabe o que você precisa? Abençoado de Deus, abençoada de Deus. De paz. De quietude aqui dentro. Pastor, o que eu queria mesmo era ter aquele grão de mostarda que Jesus falou da fé. Porque o meu é 10% do grão. O meu triturar o meu grão. O que você precisa? De fé. Precisa ter clareza, gente. Você precisa saber o que você quer, o que você precisa. O cego tinha outras necessidades. O que você acha? O Bartimeu tinha outras necessidades ou só a cegueira? Ele tinha muitas outras necessidades. Sobretudo por se tratar de um cego que mendigava. Mas ele sabia que se a cegueira fosse curada, todo o restante estava agora a caminho de ser resolvido. Porque ele era mendigo por causa da cegueira. E se ele era mendigo por causa da cegueira, ele não tinha mais relacionamento com pessoas, porque foi marginalizado. Então, para resolver até as questões de relacionamento, ele precisa ter a cegueira curada. Ele é claro que eu tenha vista. E você? Pastor, o que eu preciso, meu problema é dinheiro. Quantos aqui já falaram isso? Digam amém. Quantos corajosos dizem amém? Quantas vezes a gente já falou isso? Meu problema é dinheiro. Se eu tivesse umas 5 notas de 100, rapaz, essa noite, eu até casava. Não tem uns que falam isso? Eu vou falar um negócio para alguns aqui. Para alguns aqui o problema não é o dinheiro. O problema é que você não sabe usar o dinheiro. Então o que você precisa? Dinheiro? Não. Você precisa aprender a administrar o dinheiro. Você vai ganhar um rio de dinheiro e vai continuar mendigo. Você vai ganhar um rio bengala de dinheiro e vai gastar uma Baía de Guanabara de dinheiro. Vai dar certo? Vai fechar a conta? Pastor, o meu problema mesmo, sabe o que é? É que eu preciso ter uma esposa joia, abençoada. O que você precisa primeiro é aprender a se amar. Porque você não se aceita. Você não é feliz com o que você tem, com quem você é. Quando você olha no espelho, você fica feliz com o que vê? Aí eu queria mesmo ser igual a irmã fulana. A irmã fulana, sim. Se eu tivesse a cara da irmã fulana, cabelo da irmã ciclana,
E a bolsa da irmã Beltrana, né? Que mulher tem negócio de bolsa, né? O que você precisa é aprender a se amar. É olhar para o espelho e admirar quem você é. É deixar que a graça de Deus invada o teu coração todo dia, para que você aprenda a ser grato com o que você tem. Isso é que você precisa. Mas isso está claro para você? Ou não? Pastor, sabe o que eu preciso mesmo para a gente fechar esse ponto? Sabe o que eu preciso mesmo? Eu precisava mesmo de uma família que me compreenda. Você precisa compreender a sua família. Porque tem alguns aqui que eu vou falar um negócio para você, que nem convivendo na jaula com um monte de macaco não dá certo. Os macacos vão mandar você embora. Porque ninguém suporta você. Ninguém aguenta você, querido. Aí a culpa é de quem? A culpa é da família, claro que a culpa é da família. É que minha família, eu vou falar com você lá em casa, é um inferno, você é o capeta. Mas é claro que lá é um inferno. Você é o capeta. Quer transformar sua casa em céu? Deixa eu ver se tem alguém que quer. Precisa lá, não? Seja um santo de Deus. Uma santa de Deus. Transforma a casa no céu. Quarta e última coisa que eu queria compartilhar com você para a gente terminar. Que olhando para Bartimeu, é impossível não ter isso como lição. Eu disse para você que hoje tudo seria muito óbvio, mas é oportunidade, porque alguns aqui, de tão óbvia que a vida se tornou, você se perdeu. Quarta coisa, o texto diz que quando ele, então, enfim, vai ser atendido por Jesus, você sabe, ele já conhece esse texto de cor salteado, ele se desfaz da capa, o único bem, seguramente, que ele tinha para se proteger do frio e daí por diante. Eu não vou falar da capa porque isso é algo absolutamente batido. Mas eu quero falar do desprendimento em direção à oportunidade. Tem gente que tem uma oportunidade, discerne a oportunidade, reconhece a oportunidade, sabe que é Deus quem está abrindo a porta da oportunidade, mas não tem desprendimento para ir em direção à oportunidade. Está sempre preso a alguma coisa, nem que seja uma capa velha. Pastor, é porque, sabe como é que é? É tradição, então eu não posso abrir mão de algumas coisas que eu aprendi. Amém, morra assim então, com esse negócio, vai morrer embrulhado na capa. Vai morrer embrulhado na capa. E mais, vai morrer cego. Só Jesus nessa mensagem também. Vai não, querido, você não vai morrer. Quem não vai morrer cego, levanta a mão, deixa eu ver. Você não vai morrer não, você vai morrer vendo. Mas é para você entender. Precisa se desprender. Tem gente que paga pela morte, mas não se desprende pela vida. Não consigo entender. Não consigo entender. Como eu perguntei agora há pouco, quantos reconhecem aquilo que tem em você que precisa de mudança urgente? Todos nós praticamente levantamos as mãos. Desprenda-se disso em nome do Senhor Jesus. Você está preso em quê? Qual que é a capa que te aprisiona? Qual que é a capa que se tornou o seu bem maior? Qual é a capa velha que você se faz de tudo para não ter que abrir mão disso? Pelo amor de Deus! Estou dizendo para você que Jesus estava saindo de Jericó, a oportunidade estava passando. Tem alguma coisa diante de você, homem, mulher que está aqui hoje, que Deus está dizendo assim: se você não se desprender, vai perder. Perder significa adiar, vai passar tempo de novo, vai continuar cego por mais um tempo e mendigando ainda mais. Tem que se desprender. Se não se desprender, se não se desatar das capas velhas que amarram a gente, Jesus vai embora. Pastor, Jesus nunca vai embora da minha vida. Eu sou o cara de pau, porque já perdeu muita oportunidade.
Sabe o que eu quero nessa noite? De todo o meu coração, querido. Que alguns aqui, pelo menos alguns, tenham entendido e entendam pelo Espírito de Deus que é a sua oportunidade. Talvez esse culto seja a sua oportunidade. Talvez essa palavra seja a sua oportunidade. Agora, desprender da capa não foi ordem de Jesus, não. Foi entendimento do cego. Jesus não disse assim, venha, mas larga a capa. Falou isso? Falou não. Ele falou, venha. Largar a capa foi com o cego. Alguns de nós temos capas de estimação. Ah, pastor, porque eu tenho muito medo de tudo. Aí virou a capa, está embrulhado no medo. É porque eu sempre trabalhei nessa posição, nessa função, fazendo assim. Eu estou há 28 anos, 3 meses, 14 dias e 12 horas fazendo isso, pastor. É capa velha demais, virou um abacate embrulhado na capa. Quantos aqui querem experimentar o novo, de todo o coração? Quer mesmo? Vai ter que levantar da cadeira daqui a pouco, quando eu pedir, e deixar a capa aí. Deixa que depois eu peço os diáconos para recolher as capas velhas e jogar fora. Fica tranquilo. Mas se você não quiser, querido, ou se você quiser levantar com capa e tudo, não vai dar certo. O texto termina dizendo, sabe o quê? Que Bartimeu é curado por causa da sua fé. E mais, Jesus não tocou nele, pelo menos não está escrito. Não teve nenhum tipo de... A única coisa que teve, Jesus dizendo o seguinte, reconhecendo a fé daquele homem. Vai, a tua fé te curou, salvou? Salvou. Não curou só não. A fé daquele homem foi tão profunda que a amplitude do que Deus fez, do que Jesus fez, foi muito mais do que curar os olhos dele. Salvou a vida daquele homem. E aí, o versículo termina dizendo que Bartimeu começa a seguir Jesus estrada fora. Alguns aqui não conseguem seguir a Jesus. Ficam de longe, olhando. Sabe quando você tem que ir atrás de alguém? E você pelo menos tenta não perder esse alguém de vista. Não é assim? Já passou por isso? Você não está seguindo a ele, porque não dá tempo. Você não consegue andar no mesmo passo que ele. Já andou com gente assim? Uma vez na Espanha, talvez a pastora... Lembra disso, pastor Osmar? Nosso pastor lá da IPV, lá em Sevilha, a igreja que nós plantamos lá, ele é o pastor lá hoje. Aí nós fomos um dia no centro com ele, no centro da cidade com ele. O pastor Osmar é todo atlético, né, sabe? Pô, negão grandão, tal, magrelão, jogou bola, todo em forma. Rapaz, mas um homem andava, a perna dele, eu sou alto, né, mas ele deve ser uns 3 palmos mais alto que eu. Uma passada dele era meia minha. A da pastora, então, querido, era 1/4 de passada, né? E aí o homem dava umas passadas, Daniel, fazia assim, ó. Eu não conseguia acompanhar. A gente ficava andando com a Larissa no colo, eu ficava só olhando assim para não perder ele de vista. Só assim, ó. Ele tá ali, ó, tá por ali. Tem gente seguindo Jesus assim. Não é discípulo porque não consegue. Discípulo, o discipulador tira o pé, ele põe o pé dele. Assim é seguidor não, querido. Assim é só gente que está de longe para tentar não perder pelo menos de vista. Tem gente seguindo Jesus assim. A sua oportunidade vai chegar amanhã. Amém? Amém nada, a sua oportunidade é hoje. Eu preguei a noite toda dizendo para você que é hoje e você não entendeu ainda. Eu vou repetir. Mas a sua oportunidade chega amanhã, amém? Mas a sua oportunidade chega hoje, amém? Vamos ficar de pé?